Eu precisava gravar esse vídeo para vocês. Você que não me conhece, eu sou a Ana Carol Mota, eu tenho MBA em Neurociência e com esse conhecimento e a minha experiência de vida, hoje eu vou ajudar você a superar estar sozinho no Dia dos Namorados. Há quanto tempo você passa o Dia dos Namorados sozinho? Ou esse é o primeiro Dia dos Namorados depois do seu último término que você vai passar sozinho? Existem muitas variáveis, muitas pessoas que acham que isso é uma coisa triste, outras pessoas acham que isso não é tão triste, afinal de contas, na Páscoa você não passa com coelho, no Natal você não passa com Papai Noel, mas e aqui dentro? Por que será que o Dia dos Namorados pesa tão mais do que a Páscoa, do que o Natal, do que outras comemorações que você não passa com o personagem principal? Mas antes de eu confortar o seu coração, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você ama, com aquela pessoa que você sabe que tá sentindo muito a dor de passar essa data sozinho. Então vai lá. Aproveita e faz isso agora. Porque na sociedade é impactante você não ser como o senso comum. E o senso comum é namorar, casar, ter filhos e viver o resto da sua vida cuidando da sua família, construindo seu patrimônio, criando seus filhos para as próximas gerações viverem. Então, existe um impacto social que desperta a nossa ferida de pertencimento ou não pertencimento dentro dessas classes comemorativas, como, por exemplo, o Dia dos Namorados. Mas fala-se muito do senso comum estar um pouco diferente hoje em dia. Hoje em dia nós temos um índice muito grande de solteiros no Brasil e no mundo, pessoas que não querem mais dedicar sua vida para a família, principalmente as mulheres, né? As mulheres estão muito mais independentes, menos tolerantes. Eu acho isso maravilhoso porque eu sempre fui pouco tolerante e via as outras mulheres tolerando demais para ter um casamento, para ter filhos, para dizer que tem uma família, quando na verdade elas só estavam se ferindo, abrindo várias feridas psicológicas, psíquicas, que muitas vezes elas morrem com essa ferida aberta, sem cura, sem chance de cura, porque a vida ela não para, o tempo não para, ele vai passando. E você vai tendo que ter responsabilidade pelas suas escolhas. Então, hoje em dia, já não é mais tão comum estar namorando, estar casado, ter uma família, ter filhos. Ainda é muito comum, mas a gente tem um outro grupo que está se tornando comum também, que é o grupo dos solteiros, que é o grupo no qual eu me incluo. Ai, Carol, mas você não quer namorar? Você não quer casar? É claro que eu quero, eu tenho esse desejo. Mas hoje em dia eu mudei o meu pensamento. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu nunca quis ter filho. E muitas pessoas, inclusive mulheres, principalmente mulheres, algumas acham isso terrível. Então, em alguns grupos de mulheres que eu já participei, inclusive da igreja, quando eu dizia que eu não tinha vontade de ser mãe, as pessoas se espantavam, porque como uma mulher não quer ser mãe? Isso é um reflexo do patriarcado, isso é um reflexo de como as mulheres foram tratadas como objetos reprodutores. Nós ainda temos essa função. Percebe que isso está tão enraizado na cabeça das mulheres, principalmente as mulheres mais antigas, né, as mulheres mais velhas, como um dever da mulher reproduzir, ter filhos. Mas isso era para os tempos antigos, né? Deus dá lá a ordem para Abraão povoar a terra, mas a terra já está bastante povoada. Então, algumas sociedades, elas beneficiam os jovens, né? Para que eles se casem e tenham filhos, trazem imigrantes para se casarem, terem filho, trabalhar, fazer aquela sociedade funcionar de novo, porque a sociedade hoje em dia está ficando velha, até no Brasil. A gente tem lugares onde as pessoas não têm mais natalidade, não tem mais taxa de natalidade, as pessoas estão ficando velhas, a sociedade está ficando velha e a gente precisa renovar a sociedade, a classe trabalhadora ali, para poder manter o país girando, porque aqui a gente nem pode falar muito mais de aposentadoria, né, gente? Mas levando em consideração até alguns tempos atrás, as pessoas trabalham agora para pagar a aposentadoria de quem está aposentado, que trabalhou nos tempos passados para aposentar pessoas que já nem existem mais, já foram dormir para sempre. Então, veja que é uma engrenagem que gira. Então, até o Dia dos Namorados foi criado para vender produto, para você comprar, gastar o seu dinheiro. É tudo culpa do capitalismo. Tenho um amigo que fala isso para mim toda vez que a gente vai conversar sobre alguma coisa.
No final das contas, é tudo culpa do capitalismo, é tudo para você comprar, vender, se sentir mal, comprar remédio, ficar doente, comprar remédio. Mesma coisa de várias indústrias que a gente tem, né? Uma indústria te adoece para você comprar remédio na outra. Então, uma coisa vai piorando a outra, parece que piorou. Tava ruim, parece que piorou. Vamos aos conselhos de uma neuroestrategista, bora lá. Então, vamos fazer esse exercício? Primeiro, anota aí. Por que você quer ter um namorado, uma namorada? É uma pergunta que você precisa conseguir responder. E não, a resposta não é fácil se ela estiver fora do seu ego. Se ela estiver fora do seu egoísmo. Não é uma resposta fácil. Quando você conseguir responder genuinamente essa pergunta, muito provavelmente você vai ter entendido a essência de estar em um relacionamento. E aí você vai ver se você quer ou não. Devo dizer que todo mundo que entende profundamente muda um pouquinho esse gosto, né? Essa gana de ter um relacionamento. Muita gente começa a mudar de ideia depois de entender qual é a responsabilidade de ter um relacionamento, qual é a responsabilidade de lidar com o outro, né? Assim como eu falei lá no vídeo de o amor não existe. Continuo achando que o amor não existe. Vou trazer mais vídeos sobre isso para vocês também. É muito importante vocês se educarem sobre isso. Responder essa pergunta, saber responder essa pergunta, vai ajudar você a entender e se educar sobre isso, né? Segunda coisa, anota aí. Eu gosto da minha própria companhia? Essa pergunta é muito forte. Essa pergunta é muito forte. E eu sempre uso ela quando eu começo a ficar bastante ansiosa com esses assuntos de relacionamento. Por quê? Quando nós gostamos da nossa própria companhia, estar em casa, estar na nossa casa, é um refúgio, né? Porque tem gente que sai de casa sem querer voltar. O meu lar, o lar dos meus pais, quando eu era mais jovem, era de muita briga, muita desavença, muita coisa ruim, né? Então, quando eu saía para trabalhar, eu não queria voltar para casa. E eu sempre dizia que quando eu tivesse a minha casa ia ser um lugar de tranquilidade. Não tem uma pessoa que não venha na minha casa e não diga isso. Eu sinto tanta calma aqui. Eu sinto tanta paz na sua casa, Carol. Eu consigo escutar o silêncio na sua casa, Carol. Olha como é gostoso isso. Então, a gente tem que gostar da nossa própria companhia antes de querer compartilhar isso com outra pessoa. E quando você gosta da sua companhia, quando você gosta das suas coisinhas, do jeito que você gosta de arrumar, o jeito que você gosta de limpar, você começa a ficar bastante seletivo com as pessoas que você deixa entrar na sua vida. Porque tem muita gente que entra só pra bagunçar, viu? Carol, mas eu constatei que eu não preciso de um relacionamento e que eu gosto da minha própria companhia, mas ainda assim eu quero ter um relacionamento. E agora? E agora você vai saber se você é a pessoa ideal. Esse é um exercício muito bacana de fazer, eu já dei a dica dele lá no meu Instagram, que é se você é exigente de mais ou de menos. E para fazer isso, você vai na frente do espelho e vai listar, você vai falar em voz alta as coisas que você quer que a sua companheira, o seu companheiro futuro tenham, até o seu companheiro atual. E aí você vai voltar essa lista para você e se perguntar, eu entrego isso? Eu entrego isso que eu estou exigindo? Faça esse exercício também. Se você constatar que você não precisa de um relacionamento, que você já entendeu o porquê você quer um relacionamento e você já entendeu que você gosta da sua própria companhia, que você não precisa de ninguém ali, mas você quer alguém ali. E se você perceber que as qualidades que você quer que a outra pessoa tenha, você não tem, você vai trabalhar para ter. Eu tive uma conversa com o mentorado tem alguns dias atrás. E eu falei para ele sobre os pilares masculinos. Eu vou falar disso em outro vídeo que eu estava prometendo para vocês sobre os pilares masculinos, mas basicamente ele constatou ali, ele chegou numa conclusão que ele não tinha alguns desses pilares. E aí agora a gente está trabalhando para que ele possa conquistar esses pilares, né? Para ele poder ter um relacionamento, porque a dor dele é que ninguém gosta dele, que só gosta dele
pessoas, meninas que gostam de outras meninas, porque ele se acha afeminado, ele acha que ele não é muito másculo, a forma como ele se vê é muito negativa, né? Justamente porque ele não tá alcançando níveis altos de algum dos pilares masculinos, que eu vou falar para vocês em um vídeo depois desse, ou quiserem mesmo que eu fale, deixa aqui nos comentários, que aí eu dou uma corridinha para criar esse conteúdo para você. Se depois de todos esses exercícios você continuar sentindo-se mal, você pode fazer uma coisa que uma dessas pessoas fez recentemente, que foi desinstalar o app do Instagram, apps onde você vai ver fotos dos seus amigos postando e ostentando seus relacionamentos, postando coisas românticas que podem ferir o seu coração. Se você ainda se sente muito ansioso com isso, é bom você evitar ficar olhando, ficar monitorando. Na internet, que a maioria das coisas ali é mentira. Tem muita gente que posta hoje aliança, uma mãozinha em cima da outra, já viu? Com um buquezinho de rosa do lado. E aí daqui a 2 semanas já não tá mais junto. Então, até onde tudo isso é verdade, né? Vamos trazer você para a realidade. A realidade, galera, ela tá fora das redes sociais. Ela tá fora do que você vê no celular. Ela tá fora também do app de relacionamento que você tanto custa para montar um perfil legal, mas só vem o velho da lancha te curtir, entendeu? Ai, que vida triste, não é? Se você estiver se sentindo muito sozinho no Dia dos Namorados, eu tô pensando em fazer uma live pra gente não ficar sozinho, pra ficarmos sozinhos juntos. Mas se eu não fizer a live, eu vou abrir uma caixinha pra você deixar lá os seus anseios. Hoje eu abri uma dessas caixinhas lá no meu Instagram, @anacarolmota.me, para você deixar os seus anseios, receber um conselho. Às vezes a gente só precisa de uma palavra amiga, uma palavra que possa confortar o nosso coração, né? Não uma palavra clichê, né? A gente tem que... Vamos evitar os clichês, tá, gente? O clichê pode piorar a sua situação. Então toma também muito cuidado com as pessoas para quem você se abre, né? Para que você abre os seus assuntos, seus anseios, as suas coisas pessoais. Isso é muito importante. Se você acha que você não pode confiar profundamente em alguém, fala com Deus. Fala com Deus, fala com seu psicólogo, fala comigo, entra lá na minha mentoria individual que a gente vai te ajudar genuinamente, sem julgamentos, tá? Toma cuidado com os amigos, né? Com o seu círculo de amizade. Ele tá fazendo bem pra você ou tá fazendo mal pra você? Te deixa calmo ou te deixa ansioso? São perguntas pra você se fazer. E se você tá num relacionamento que não tá muito legal, se faça essa pergunta também. Isso me traz paz ou me traz caos? Isso aqui tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal? Tá fazendo o meu estresse ser elevado ou ser acalmado? Meninas, se você tá com uma pessoa que atrapalha a vida de solteira que você já se dava, você tá com a pessoa errada. Um homem, ele entra na nossa vida para resolver problemas, não exatamente os seus problemas, né? Mas se ele não for um facilitador, ele vai ser um problema pra você. E aí você vai despertar a síndrome da salvadora, vai virar mãe do cara, o relacionamento vai ficar uma bosta, vai terminar, você vai estar com uma ferida de rejeição aberta que pode levar anos pra ser curada ou nunca ser curada. Então toma muito cuidado. Se você não tá sabendo interpretar esses sinais, lá no link da minha bio tem o mapa do interesse para as meninas. E para você, rapaz, que quer saber conquistar uma menina, muito provavelmente ainda antes do Dia dos Namorados, tenho Missão Conquista para vocês. Eu dou dicas para vocês conseguirem chegar numa menina de uma forma educada e respeitosa, consistente, para que ela possa observar os seus sinais como um rapaz de valor. E meninas, o mapa do interesse foi feito para vocês observarem e parar de se meter em rascada, porque olha, a coisa tá feia. Não vou discordar do que a galera tá falando, que tá uma bagunça, que a coisa tá feia, que estamos no mapa da fome, não sei o que, tá ruim mesmo. Mas se a gente começar a se tratar, a sermos as pessoas ideais, a gente vai começar a ser seletivo o suficiente para chegar até uma pessoa boa, né? Quando você vai no restaurante, eu quero um macarrão com molho alfredo. Gente, eu amo esse macarrão. Se o garçom me trouxer um macarrão bolonhesa, eu não vou querer. Então, tenha bem enraizado, você pode escrever seus valores, o jeito que você quer o seu companheiro, a sua companheira, escreva. A altura, a cor da pele, cabelo, cor do olho, tamanho do... Você pode pôr tudo isso escrito, porque quanto mais você tem os seus valores e o que você quer enraizados em você,
menos migalhas você vai aceitar. Ô, gente, que vídeo gold foi esse daqui? Deixa o like aí, comenta, compartilha. Galera, vamos criar uma comunidade de pessoas curadas, pessoas que já entenderam que a realidade foi manipulada, é tudo culpa do capitalismo, no final das contas, não é mesmo? Então, eu quero agradecer para você que ficou aqui até agora. Eu espero que você se sinta menos ansioso com esse vídeo, ansiosa, que você possa sentir-se acolhido, acolhida, porque o meu objetivo aqui é fazer você entender que a sua mente vai trabalhar para você sobreviver, e isso nem sempre é bom para você. Estar com o corpo em alerta de sobrevivência é algo muito ruim. E você precisa sair disso. Você não é obrigada, não é obrigado a ter um relacionamento. Você não é obrigado a casar, nem ter filhos. Você não é obrigado a nada. A única coisa que você tem obrigação de ser é uma pessoa que respeita os limites dos outros, um bom cidadão, uma pessoa de valores, de princípios. Isso você é obrigado a ter, porque senão você não merece estar em uma sociedade, tá bom? Então é isso, galera. Espero vocês no próximo conteúdo.